Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai nos ajudar muito. E também nos siga nas redes sociais, o link está na descrição. Se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, no Pix pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Má? E o tema é o filme Fale Comigo, de 2023. Um filme que foi super aclamado pela crítica, né, desse ano, estava super esperado. E o que você achou, Má, desse filme? Você achou que ele foi realmente aquilo que falaram? Então, estavam fazendo bastante burburinho, né? Falando desse filme já tem meses, já tinham passado em festivais e tal. E eu tava interessado em ver, eu vi o trailer, o primeiro trailer que saiu, eu assisti, já deixei. Eu tenho uma pastinha no YouTube lá, uma playlist que é só de trailers, né? Eu já deixei lá salvo pra eu não esquecer. Mas como o filme tava bem famoso, claro que eu não ia esquecer, né? E eu assisti recentemente, reassisti de novo pra gente fazer esse episódio. E é um filme que ele não é o melhor filme de terror, não é o melhor filme de terror deste ano, como estavam falando, mas é um bom filme, tanto que a gente decidiu, né, fazer um episódio somente sobre ele, né? Em alguns momentos eu sinto que ele sai um pouco daquele padrão de filme de terror e acaba incrementando coisas novas, assim. A história é uma história básica, conta, né, uma menina, a Mia, ela tá passando por um luto, né? Ela tem essa jornada, a mãe dela acabou falecendo recentemente, e por causa desse luto, a Mia ela acaba passando um tempo na casa da melhor amiga dela. E até uma coisa que eu achei um pouco estranha, assim, porque a gente sempre vê, né, nos filmes, e até na vida real, né? Quando a gente vai passar a noite na casa da melhor amiga, ou a gente vai passar um tempo na casa da melhor amiga, costuma ser no quarto dela, da pessoa, né? A gente dorme no mesmo quarto, faz aquele clubinho de pijama, fica falando besteira até altas horas da noite. Mas no caso da minha, não, né? Jogaram a menina lá na sala mesmo, né? Você reparou isso? Sim, é uma outra coisa também que eu achei interessante é essa abertura, né, inicial do filme que começa, você não entende, pelo menos, né, eu não entendi direito De se cara. era um pós-velório, que era, a gente depois descobre que é da mãe da personagem e tal. Uhum. É, e tudo, a relação com o pai dela ali naquela primeira cena inicial é estranha, assim, o pai dela É. aparece desfocado, né, como se ele isso me lembra um pouco aqueles desenhos do laboratório de Dexter, sabe? Que os pais nunca Uhum. aparecem, só aparece Sim. O a corpo, né? silhueta, assim. Sim. E aí você fica, tipo assim, o que tá Tentando acontecendo? entender, né? Você vê que tem alguma história ali por trás logo de cara. Sim, e ela tá com uma dificuldade enorme, né, de conviver com o pai dela, a gente percebe isso. É, Sim. e a gente é apresentado, né, pra a família da amiga, né, que é o irmão, a amiga e a mãe. Eles moram É, com e mães. parece que eles têm uma relação assim bem unida, né? A mãe Sim, aparentemente recebe a Mia super bem, eles são super íntimos, então assim, você percebe que ela é uma pessoa já infiltrada na família de uma forma assim, de convivência mesmo. A impressão que dá é de uma amizade de anos. Inclusive, ela também acaba construindo uma amizade com o irmão, né, da melhor amiga. Ela trata o menino super bem, até bonitinho assim de ver, porque ele é mais novinho e adolescente, né? Costuma tratar irmãos mais novos de uma forma meio hostil. Mas aí nessa situação não é um caso. O menino é super bem recepcionado, né, pela Mia, que é a melhor amiga, né, dessa que
recebe ela na casa dela. E aí o que acontece? Depois disso que a gente vê essa primeira cena dela, né, distante, esse sentimento melancólico, começa a vir um sentimento dela querer fazer parte de algo. Quando eles recebem a notícia que tem um grupo que está com uma mão, né, que é uma relíquia antiga. E essa mão, aparentemente, né, na história que eles contam, é a mão de um místico antigo, que ele tinha poderes fortíssimos de mediunidade, ele se comunicava com os mortos. E quando ele morreu, deceparam a mão dele e engessaram a mão, e a mão virou essa relíquia e sobrenatural. Quem encosta na mão acaba tendo um contato com o além. E para fazer parte de um grupo até, e por curiosidade do que está acontecendo, a Mia e a amiga dela, e junto com o irmão, né, da melhor amiga, eles acabam entrando em contato com essa turma e eles fazem uma reunião que é onde tudo começa a acontecer, né, Má? Sim, é uma espécie de brincadeira, assim, como se fosse. Ah, vamos Uma ali se. brincadeira tabuíja bem mais macabra. Sim, e também tem uma coisa de vício também, né? Porque quando Fica eles excessivo. eles usam a mão, né? Entram em contato e aceitam o espírito dentro deles, eles sentem tipo de um êxtase, né? Assim, uma coisa É. viciante, tanto que tem uma cena que eles fazem várias vezes ao decorrer da noite. E é uma coisa assim muito louca, bem original essa ideia, assim, eu nunca tinha visto É. num Diferente, eu filme. também não tinha visto em outro filme. E eu acho assim que a história da mão é bem ambígua, assim, sabe? Eu não comprei 100% que que aquela história que é contada, que dá mãos, dá tudo, é 100% real, sabe? Pra mim é tipo, é uma coisa que tá passando há tanto tempo de mão em mão, né? Que Uhum. acaba que nem a gente vê coisas por aí, histórias que a gente conta aí para uma pessoa, outra pessoa muda alguma coisa e passa para outra. Então essa história da mão, né, do médium e tal, eu não comprei, sabe, 100%. Pode ter Sim. alguma verdade, mas não é 100% aquilo, sabe? Virou um telefone sem fio, né? E eu curti bastante isso, porque, pelo menos, né, é o que eu senti assistindo o filme. É uma coisa que te deixa assim, eu não acredito 100% que a história é essa e tá tudo bem. É legal Sim. você tentar imaginar outra origem para essa mão que você toca nela, ver mortos e deixa eles possuírem você. É uma coisa muito louca, assim. Eu achei bastante original essa parte da história. E sem dúvida vai entrar pra cultura do terror, assim, essa mão vai ser Assim, ela lembrada vai por virar uma muitos anos. referência. Mas É, vai ser assim, legal. a ideia do consumo excessivo da brincadeira, né, acaba meio que desmoralizando essa ideia de entrar um espírito numa pessoa. E a gente fica na dúvida, a gente não sabe se é espírito, se é demônio, o que que é. E aí o pessoal, os personagens, eles acabam ficando tão estúpidos, né, com o excesso deles, que você acaba não conseguindo torcer pra ninguém, você acaba ficando meio assim. E aí, quando acontece a primeira posição, que é a Mia, justamente ela que decide que é a primeira, a posição dela, tipo, tem aquela característica marcante de uma pessoa que ela fica toda distorcida, toda deformada, os olhos com pretos, tal. E a gente fica meio assim. Mas aí depois, né, começa a entrar em todo mundo, o pessoal começa a levar na brincadeira e começa a banalizar um pouco. E também tem a ideia de que, assim, o espírito ele pode ficar na pessoa
tem uma vela que fica acesa, né, enquanto a pessoa está incorporada, e essa vela ela tem que ser apagada em no máximo 90 segundos. E aí o tempo que a pessoa apaga, ela volta ao normal e fica tudo ok. No caso da Mia, né, quando ela entra o espírito nela, ela passa um pouquinho, né, desses 90 segundos. E é o que acontece? No outro dia, ela começa a ver uns espíritos no dia a dia dela. E assim, você vê, né, alguns desses espíritos. E a aparência que dá é que eles ficam com um aspecto de quando eles morreram, aquela coisa meio que apodrecendo. Tem até um cara que aparece assim, que ele morreu afogado e você vê ele todo inchado, sabe? Aquelas pessoas que morrem afogadas. É bem esquisito isso. E aí é quando você começa a pensar, e será que os outros personagens também estão? Não, mas você vê que é um lance com a Mia que tá rolando e tem conexão com essa ideia de passar um pouco do tempo, né? É, é- essa. Eu não sei como eu fiquei pensando assistindo o filme. Como que foi ditado essa regra que é 90 segundos 90 segundos, é. até chegar nisso é tipo a gente pensar há centenas de anos atrás como as pessoas Quantas descobriam o que pessoas era. não foram. É. Então aí é outra coisa que me agrada muito esse filme, é essa pequenas coisas assim, mas que me agrada. E é engraçado que eles têm toda a preparação, né? Tem um cara lá que é grandão, forte, pra poder tirar a mão da pessoa, né? Que tá possuída, Sim. porque a pessoa fica com uma força meio sobrenatural, né? E a Mia acaba Sim. tendo essa força ainda maior que o cara não consegue tirar de jeito nenhum, mas acaba tirando depois dos 90 segundos, né? E É. sobre o visual, assim, dos espíritos, eu achei muito bacana todo o trabalho de maquiagem, de efeito, assim, eu achei sensacional. E e também essa pegada assim que fica pra mim, né? Eu fiquei pensando, aquilo é tipo um limbo, é um inferno, porque É, as então. pessoas é tudo pessoa lascada, né? Tipo assim, não tem ninguém, vamos supor, é normal, como a gente esperaria ver alguém no céu, de repente. É, sim, não, você vê que existe uma questão. Eu até fiquei pensando se não seriam demônios, porque a ideia, né, que eu vou até explanar um pouco melhor, mas a ideia da mãe dela, por exemplo, vai, a mãe dela, teoricamente, não seria uma pessoa ruim, né? A gente tem a ideia no começo do filme que ela morreu. Fica esse lance, será que ela se matou? Será que não se matou? Fica uma dúvida, mas isso não faz necessariamente a pessoa ser ruim. Só que aí você vê quando entra, né, ela na brincadeira, que né, a gente já vai entrar nesse lance, você fica na dúvida, você fala, será que é a mãe dela mesmo? Ou será que é algum espírito se passando pela mãe dela, sabe? Eu fiquei com essa dúvida nesse lance dos espíritos. Eu não comprei em um minuto que era a mãe dela, sabe? Porque Aham. é, Porque eu eu acho assim que tipo o espírito, ela deixou o espírito entrar dentro dela e ela tipo ele conseguiu ler tudo que tem dentro dela e pode crer. tipo a mão tem esse poder, né, de é, tornar isso realidade. Pegou a mãe dela, viu, soube a história, tudo, e fez aquilo. Porque é tipo uma coisa que a gente vê na cena de abertura, né? Que é lá do cara que tá no quarto, todo perturbado, que ele também tava mexendo com esse negócio na mão, que ele acaba se suicidando. É a cena inicial, a cena que abre o filme, que é excelente também. Outra cena muito boa de abertura. E
Eu acho que desde o começo nunca foi a mãe dela, Não, é né? algum espírito, algum demônio, sei lá, que tá se aproveitando, sabe, pra enganar ela, Esse porque momento de fragilidade, é. porque ela tá muito lascada, né, mentalmente, assim. Sim. Tá muito fraca porque a mãe dela se suicidou. A princípio, né, ela tomou umas pílulas e não conseguiu a ajuda e acabou morrendo. Aí a história fica nisso, né? Que o espírito da mãe fala que não, que o pai dela matou ela, que ela não Começa sei a o que. confundir a mente, né? É, Uma coisa também assim, que você vê, que você repara, é que quando tá a galera toda na movimentação, né, naquele frenesi do espírito, a Jade, né, que é a amiga, a melhor amiga, ela não participa em nenhum momento. Ela só fica ali olhando, né? Ela é a, digamos, a mais esperta do grupo, né? Mas mesmo assim, ela é um pouco antipática. E isso faz com que a gente fique meio assim com ela. é, eu achei ela um personagem, eu não gostei muito dela. Na primeira. Nas duas primeiras partes, no começo e no meio, por ela, tipo assim, ser muito cuzona com o irmão dela, sabe? Uhum. É, tipo, ele viu lá toda a possessão da Mia e ele queria dormir no quarto dela e ela, não, não sei o que, e ele vai lá e dorme do lado da Mia que foi possuída lá por Está mais. na sala a propósito, É, no e, escuro. e tipo assim, eu fiquei chateado assim com ela, né? Mas depois no terceiro ato ela acaba. Eu acabei gostando um pouco mais dela. Esse. Os personagens desse filme não são o forte, né? Não, Do é. filme. É mais a trama mesmo, essa coisa E, da mão do além e tal. e E puxar da pessoa ser enganada, sabe? Dessa ideia que a gente pega por trás. Eu também acho que o foco saiu mais nisso. essa relação que ela tem com o irmão da Jade, né, a Mia, a protagonista, é, ela acaba, né, fazendo, armando outra sessão, né, para eles usarem a droga da mão de novo lá, que é a cena que Sim. eles usam um montão, o cara usa, é, acontece umas coisas assim bizarras que eles até gravam pra tirar um sarro, pra pôr na internet, assim, pra tirar, pra trollar o cara. E aí o irmão mais novo vê tudo aquilo, né? E ele quer ser legalzão, né? Quer ser tentar também. E sendo que quando a Mia foi possuída, ela falou: eles querem você, né? Já ameaçou o menino, o espírito que É, tava nela. o Então, espírito falou pra. É e, para você. e a irmã fala que não, você não vai usar, não vai, não Lógico. vai. E pega e dá uma saidinha lá da sala de onde eles estão fazendo a sessão Ela vai toda. fazer um xixi rápido, né? É É coisa. tipo o 7-1 do Brasil contra a Alemanha. Você vai no banheiro, quando você volta, a merda já tá feita. É. E numa questão de um minutinho, ela fala, vamos. A Mia pega e fala, vamos deixar 30 segundinhos Ela se aí, 20 mete. segundos. Aí coloca um menino e o menino começa a surtar, né? Quando ele recebe o espírito, que é uma cena assim excelente. Nossa, Nossa, fortíssima. E que a propósito não é qualquer espírito, né? É é, justamente o suposto espírito da mãe da Mia. sim. E essa cena, nossa, maravilhosa assim, em questão de As mais tensas são com o menino, né? Você é, percebe isso. novamente a maquiagem, os efeitos práticos, tudo é sensacional assim. O gore que tem do rosto do menino
que ele começa a bater o rosto contra os móveis, assim, é uma coisa que vai. Aí você vê que vai É. inchando, vai. Ele tenta arrancar o próprio olho até. Ó, a cena do olho, nossa, ó, já vamos deixar claro que spoilers, né? É, a gente já tá Mas a cena entrando. do olho, gente, eu fiquei assim, foi uma das cenas de filmes de terror que mais me agoniou, porque eu achava realmente que ele ia arrancar aquele olho com a mão, sabe? Tava uma coisa assim, ninguém segurava o menino. E é algo que você imagina que aconteça num tipo de possessão assim, demoníaca, uma coisa assim, que a pessoa se automutila, né? E é uma força, como a gente vê, sobrenatural, sobre-humana, assim. É uma cena muito boa, você fica assim, passado assistindo a cena, é muito bom. É uma cena realmente incrível. E depois disso, não tem o que explicar, né? Tem que levar um moleque pro hospital e vai falar o quê, né? Que. É, mas eles passam muito do tempo, assim, né? Comparado. O pessoal ainda fala, acabou o tempo, e ela fica, não, não, mas um pouco. Ela fica ali tentando conversar, arrancar informação da mãe. E, assim, sem o menor cuidado com a saúde, né? O risco que aquele menino, que até então era amigo dela, estava correndo, né? É, e acabou lascando o moleque todinho, né? E tem. É uma coisa que eu acho que eu sempre fico pensando nos filmes. Quando acontece esse tipo de coisa, é. E o que vão fazer agora? O que vão inventar? Aí levantam uma possibilidade de que estavam usando droga e deram pro moleque, né? E ele acabou fazendo Uhum. isso com si mesmo. E ele vai ficar hospitalizado entre a vida e a morte lá, todo estourado na cara. E, e uma coisa que eu achei assim bem sombria é que quando ele toma consciência ele tenta se suicidar, né, de novo. Então Sim. ele tem que ficar sempre sob sedativos. Vigilância. É, não, é muito louco. Uma coisa que me chamou a atenção é que, mesmo com esse fuzuê todo que aconteceu com o menino por causa do tempo, que ele ficou possuidaço e tal, ninguém pensou em chamar um padre exorcista, né? Ninguém cogitou essa É, possibilidade. E o que eu achei interessante, porque aí separa um pouco realmente a categoria de filmes de terror. Não é um filme de possessão comum, que os filmes de possessão todos costumam ter um exorcista. Esse já não, né? Eles já levam o menino pro hospital mesmo. sim. E tem o namoradinho da Jade, né, que é a melhor amiga da Mia, tem um passado, né, que ele já foi namorado da Mia, e eles têm uma. Eu acho que o cara gosta ainda da Mia, né? Dá a É, entender. eles têm uma conexão, é. Tanto que O, ele e a Jade nunca tiveram nada mais íntimo, né? Sim, tem isso mesmo. E você vê que ele fica nesse lance, mas assim, até então não tem algo assim que ai, é uma traição, estão traindo a amiga, não tem. Mas assim, depois que os espíritos começam a entrar, tal, a Mia começa a ficar perturbada, que ela começa a ver toda hora, né? Ela dá muita moral pro espírito que entrou lá no menino, e aí ela começa a ficar muito perturbada. E tem a cena, né, essa cena do pé, que tem um momento que ela tá mal, assim, aí o menino vai apoiar ela, assim, como um amigo, ele deixa claro que, né, não quer nada com ela, tipo, aquele respeito, não, é só pra não ficar sozinha e tal. E do nada, gente, é uma cena muito esquisita. Ele acorda, quando ele olha pra ela, ela tá chupando o dedão do pé dele. Só que ela tá quase com o pé inteiro do cara na boca dela. E ele leva um susto. Tipo, é uma coisa que, se você parar pra pensar, deve dar muito medo de você acordar de madrugada, uma pessoa que você sabe que já foi possuída tá ali. E aí ele começa a encanar que foi, tipo, ela tava fazendo aquilo, sei lá, pra tentar seduzir ele, não sei qual que foi a dela. Mas eu entendi que não, que aquilo tava acontecendo por pura influência desse espírito maligno aí que tava na mente dela e tava perturbando a vida dela. E tava destruindo a vida dela aos poucos, incluindo as pessoas que ela amava, né? O que era o ciclo de amizade delas. Sim, e o. Tanto que
na visão dela é um espírito, né, que tá fazendo aquilo de uma mulher toda deformada, é, com a maquiagem excelente. De novo, eu vou falar várias vezes durante esse filme sobre a maquiagem, os efeitos, porque realmente são muito bons. Eu Uhum. respeito muito, sabe? Assim, respeito e gosto muito de efeitos que são práticos, sabe? Não são CGI, que nem tem filmes aí que é a torta direita, é tudo feito de CGI. E essa cena ficou marcada na minha cabeça, nunca vai sair também dela. O cara deve ter uns. O que calça o que? 44 e ela com meio pé do cara, não. Essa Ai, que cena. nojo. Essa cena foi bizarra mesmo. É bizarro, né? A cena do cachorro também é uma cena bem bizarra, que dá um incômodo quando você vê o cachorro. Porque tem um cara que tá incorporado logo no começo. E aí o cara cai no chão. Um cara, né? Que inclusive é ele, né? E ele cai no chão e o cachorro começa a lamber, ele começa a, tipo, fazer uns barulhos meio sexuais. Ah, é muito esquisito, sabe? Aí é a hora até que eles filmam, eles pegam, usou o cara. E aí depois eles falam, ó, da próxima ninguém vai filmar, porque é demais, sabe? Cenas muito fortes. E bom, depois disso tudo que acontece, o menino tá no hospital, a Mia tá perturbada, ela começa a brigar com os amigos, a amiga dela, a mãe da amiga já não querem relação com ela. Aí ela faz o quê? Ela vai atrás do pai para confrontar o pai dela, porque o espírito deu isso a entender para ela que a mãe não tinha sido um suicídio acidental, né, como haviam dito. O espírito deu a entender que ela havia sido morta, né, tipo assassinada pelo pai ou algo assim. Só que aí, quando ela vai confrontar o pai, assim, você fica na dúvida, você não sabe qual que é a dele, porque até então ele não tinha aparecido, a gente não viu a opinião dele. Só que ele fala assim pra ela, eu vou te mostrar uma coisa. Ele sai por um instante, quando ele volta com a carta de suicídio. E ele fala, eu não quis te mostrar, porque é uma coisa forte, entendeu? Tipo, ver que a sua própria mãe se matou. E ela, mesmo assim, gente, com a carta, o pai falando, você vê pelo jeito da pessoa que ela tá sendo sincera, que ela tá tentando falar, ela tá tentando abrir seus olhos, mas ela não acredita, ela tá extremamente cega. Parece essas pessoas, sabe, que entram em seita, tal, que por mais que você fale, não adianta, ela não vai te ouvir. E aí você vê que já não tem mais jeito, né? Essa menina vai ser só buraco abaixo, só ladeira, porque ela não tem ouvidos para ninguém mais. Ela só quer saber da mãe dela, de se comunicar com a mãe dela. Por mais que a gente saiba, a pessoa tá morta, você não tem mais o que fazer, sabe? Já foi. Mas não, ela ainda fica insistindo nessa comunicação. E aí ela tem um momento que o menino, né, que ele tá lá internado em coma, ela vai atrás da mão. Ela fala com a amiga, ela fala: "Ah, eu acho que tem um jeito de fazer ele melhorar, tal. Vamos fazer se conectar com a mão de novo. Eu quero me conectar com a mão para ver onde ele está, porque ele está em coma, então é como se ele estivesse em algum lugar paralelo." E a amiga ainda resiste, né, a Jade? Ela fala: "Ai, não, tal." Mas assim, facilmente tudo se vira em volta do que a Mia tá falando e a Mia consegue fazer isso. Ela leva a mão e a Mia faz essa conexão com a mão de novo. Quando ela faz, gente, uma cena que eu achei maravilhosa. Ela vê, pra mim aquilo é um inferno, não é um limbo. Limbo eu acho que é um lugar mais assim, você fica ali perdido, sabe? Caminhando, você fica meio assim. Ele tava num lugar, era várias pessoas e todas se matando praticamente, tipo, sendo rasgadas, sendo mordidas. E o menino lá no meio, e o menino olhando desesperado, e você via o rosto dele de horror, assim, era desesperador. Aí ela volta, aí ela começa a chorar, perturbada, ela fala pra amiga, nossa, ele tá, tipo, num lugar horrível, tá, e assim você vê que o menino tá sofrendo, ele tá tipo num inferno. E aí você vê que esse negócio da mão não são espíritos assim, sabe? Ai, pessoas que partiram simplesmente. Existe, é uma coisa demoníaca mesmo, é uma coisa infernal, né? Eu achei essa cena maravilhosa. Sim, essa cena tem uma coisa, outro elemento também muito legal, que é o espírito, né, da menininha que ela contacta
que Uhum. eles fazem o caminho reverso. A menininha deixa ela ver, né, do outro lado o que que tem, que é uma ideia que eu curti bastante assim também, e que ela vê essa cena bizarra assim, eu achei novamente muito eu vou falar, é uma cena muito linda, mas é linda pelo bizarro, assim. Uhum. É estranho, né? Falar. Eles conseguiram absorver uma atmosfera do que seria se existisse um universo desse, né? Um Sim, inferno, por exemplo, no sentido medieval da palavra mesmo, sabe? Então, é uma coisa que a gente quer ver, né, que a gente fica nessa expectativa em filmes, porque é uma cena difícil de se fazer. Você fica pensando, na sua cabeça, inferno é isso, é fogo e tal. Mas como que você vai montar isso para mostrar em uma cena artística, sabe? E foi bem artístico mesmo, né? sim, é muito bacana, assim, sabe? Eu pago um pau. Eu tô pagando pau por esse filme, não pelos personagens ou a história super, assim, boa. É boa, mas não é excelente. Mas o visual, assim, das assombrações, tudo, eu pago um pau pra esse filme, sabe? As cenas super trabalhadas. E você sentiu um pouquinho de Inferno Hellraiser nessa cena? Eu senti uma Sim, pitadinha, assim, sabe? me lembrou. Tem, tem os quadrinhos do Hellraiser que tem coisas mais gráficas mostrando no inferno, né? Porque eu não sei de onde o pessoal que já fez quantos filmes do Hellraiser? 13, sei lá. Não fizeram Uhum. um filme do Hellraiser que se passa somente no inferno lá do Hellraiser, que é tipo cheio de histórias de mitologia. É tão É. fácil, né? Você fazer faz um filme super, pega a produção que desse filme com essas coisas bizarras e taca isso, fala que é o fala que é o Hellraiser, sabe? E cria Uhum. essa pegada assim que é excelente. Eu concordo que parece muito o Hellraiser, e nos quadrinhos, como não tem essa limitação, né, tem essas coisas mais bizarras de pessoas Sim. juntas umas das outras assim. É, Sem espaço, né? Aquele aperto e uma subindo em cima da outra e aquela coisa melecada de sangue também. Ai, é bem isso. é bem nojenta essa cena e linda ao mesmo tempo, né? E, É. e tem o personagem que tem a posse da mão, né? Depois da cena de introdução que o cara se suicida, a mão, antes dele se suicidar, ele passou a mão pra esse cara. E eu achei legal a cena que ele dá a mão pra Mia lá e fala assim, ó, depois que você usar essa merda aí, você queima, destrói essa coisa aí, porque mas ninguém vai usar. Tipo assim, é uma coisa que nos filmes de terror não acontece isso. Ninguém faz isso. É. A pessoa Não. quer manter pra ela, quer de volta, mesmo que seja. Enterra, passa pra frente, É, faz alguma coisa. tipo assim, é uma lucidez, sabe, que tem esse personagem que eu curti bastante, assim, eu achei bem, a gente vê como a gente assistindo muitos filmes de terror, a gente tem padrões, né, de personagens, né, Uhum. como eu já falei, que quer manter o objeto, seja o que for. Nesse caso, ela, ele pega e fala: não, destrói essa merda aí, queima. É. Que eu achei muito legal e é uma coisa idiota, mas que me agrada novamente nesse filme.
É pequenas, como eu falei, é pequenas coisas que fazem esse filme ser. É, Interessante, né? Legal. é Não, mas sabe isso. uma coisa que me incomodou em relação a ele? Porque ele vem com um amigo dele lá, o Fortão que puxa a mão, né? Que eu acho que o cara é até jogador de futebol americano. E aí eles estão lá, e aí quando acontece toda a merda, tal, que no final o menino fica no hospital em coma, a Mia fica meio perturbada do juízo, o pessoal começa meio que ficar contra a Mia, inclusive eles. Só que eu fico pensando, eu falo, meu, ninguém vai falar deles, porque assim, foram eles que trouxeram essa mão pra roda, entendeu? Eles que faziam aquelas reuniões. É que o negócio desandou, mas pra mim, a origem, os culpados são eles, não é nem a Mia, porque eram eles que estavam ali expondo pra todo mundo. É que a Mia tava fraca Sim. por causa de todo o sentimento, tudo mais. Mas assim, ninguém comentava isso, sabe? Eles saíram de boa nessa história. Isso me incomodou. É, porque ela tá fragilizada, né? Com o É. luto da perca da mãe, vivendo. Ela fala isso pra amiga, né? Que é o pai dela, pra ela é um estranho, sabe? Não tem uma ligação. E realmente os personagens que têm a culpa são eles, né? Por saberem disso tudo e É, continuar fazendo e refazendo várias brincadeira. sessões. É que é gostoso, né? Que a gente percebe que tem aquele êxtase depois que volta. Eles falam que é a melhor sensação que tem. Então é palpável acreditar, sabe? Que nem drogas, né? Álcool, seja lá Sim, o. uma liberação de dopamina pro cérebro, É. alguma coisa assim, né? Uma cena que eu achei bem interessante também é que a mãe da Jade e do menino que tá no hospital, ela tinha uma relação muito boa com a Mia, até acontecer isso. Aí a Mia fica indo lá no hospital atrás do menino, e tem uma hora que ela é expulsa pela mãe da Jade. Aí a mãe da Jade rasga com ela, fala: Mano, sai daqui. Olha o que você fez com meu filho. Expulsa a menina já, fica puta, ela e a filha, né? Com toda a razão. Aí passa um tempo, tal, aí a Jade tá passando lá perto, né? Tentando lá de olho resolver esses problemas todos. E a mãe tá lá de novo. Aí do nada a mãe da Jade vira pra mim e fala assim: Nossa, você sumiu. Você me expulsou. Tipo, mas, mano, a mãe do nada, sabe? Mano, você expulsou a menina. Como que você pergunta depois? Por que que você sumiu? Por que que você nunca mais apareceu? Porra, por quê, né? Você expulsou a menina. Essa cena eu achei um pouco sem nexo. Eu falei, mano, foi só pra preencher mesmo, sabe? Porque não teve muito sentido. E aí, depois que acontece disso, dele estar no hospital, aí a gente já começa a entrar mais pro final do filme. Que é a cena que ela começa a pirar mesmo, ela começa a ter muitas e muitas visões. Ela vê a mãe dela, ela vê vários espíritos, ela começa a ficar nessa perturbação. E os espíritos começam a falar na cabeça dela, ela começa a ficar com tipo uma esquizofrenia, né? E aí aparece uma cena dela no hospital. E tadinho do menino, o menino já tá todo fudido, ele já bateu a cabeça na parede, já se estourou, já tentou arrancar o próprio. Ele tava todo lascado. E aí eles começam a falar: eu acho que ele tá começando a ter uma melhora. Aí do nada a Jade vai lá e você vê a cena dela conseguindo entrar e saindo com o menino do hospital numa cadeira de roda. Aí você já começa a ficar em pânico. Você fala: Mano, o que que essa menina vai inventar de novo? Porque assim, não tem mais o que fazer, sabe? Tipo, ela já fez tudo, a não ser chamar um padre dessa vez. E ela vai andando por uma avenida e você fala: Merda, ela vai ferrar. O menino, ele foi marcado mesmo, sabe? Eu acho que desde o começo, quando fala que o espírito queria o menino, você vê que quando já tá indo pro final, você fica com medo dele concluir essa intenção maligna dele. E aí você começa a ver a cena, que eu achei isso muito bom. Eu até fiquei confusa no final e eu tive que voltar a essa cena quando eu vi o corpo estendido. A impressão que dá é que ela soltou a cadeira de rodas do menino, né? Que aparece a cena dela soltando. E aquela avenida cheia de carro, tá aí, você escuta o barulho, você vê um carro andando, você vê o carro como se você estivesse dentro do carro, o carro batendo e tal.
E aí aparece uma cena assim, você vê do alto, de uma pessoa estendida. Só que na hora eu nem reconheci a pessoa. E isso eu gostei. Porque quando você tá olhando na expectativa de ver o pobre coitado do menino, quem que você vê? Você vê a Mia. E isso eu achei bem interessante, porque aí você já começa a pensar, puta, por que será que ela fez isso? Pra salvar o menino? Sabe, qual que foi a ideia dela por trás? Por que ela levou ele até ali? De último momento ela decidiu fazer isso pra salvar a vida dele? Qual é que foi? Mas foi um gesto aparentemente assim, muito corajoso da parte dela, né? E o último momento dela, né? Eu achei mais assim. É, pela cena de abertura, já dava pra saber qual seria meio o final dela, sabe? Porque Uhum. que nem o cara ficou doido, tava doido igual ela no filme, tava vendo coisa, os espíritos estavam falando coisas pra ele sobre o irmão, sobre o pai. E ela tava na mesma, a mãe dela falando que o pai dela tinha é, matado ela, né? Que é uma coisa que Uhum. não é verdade, que ela acabou mesmo. Pra mim, ela se suicidou, né? É claro que é difícil de você. Tipo, você tem uma família, você tem um marido, tem uma filha, mas você pode ter depressão, tá muito mal e querer tirar a sua própria vida, né? É uma coisa que pode acontecer. Mas eu acho que é visto assim como tipo não é possível, sabe? Sim. Não é que nem a personagem vê que não é possível que ela tenha feito aquilo, sabe? Que ela Sim. que ela tenha tirado a própria vida. E Porque assim, ela também chega num extremo antes disso, né? Eu até esqueci, mas ela, antes, né, quando ela tava tendo aquelas visões, antes de ir no hospital, a última coisa que ela fez antes de ir no hospital foi conversar com o pai e ela começou a ter umas alucinações e ela atentou contra o próprio pai, né? E aí foi sim, quando ela viu que ela fez alguma coisa e ela saiu e foi no hospital atrás do menino e aconteceu tudo isso. Mas fica aquela cena do pai sendo, tipo, ele foi esfaqueado por ela e ele tá no chão ali agonizando e quando entra a Jade vê ele agonizando. E a gente não sabe o que acontece depois disso, porque a cena já corta pra ela tentando contra o menino. Então você pensa, ela vai matar ele também, né? E aí quando ela morre, que a gente vê essa cena dela morta, que eu acho que aí sim vem as melhores cenas, uma das melhores, né? Que é ela virando um espírito. Então ela tá andando no hospital a princípio, e aí você vê que ela vê de longe o pai dela, e o pai dela tá todo borrado, né? Aquela coisa distante e tal. E aí você vê que, por mais que ela corra, ela nunca consegue alcançar o pai, o que demonstra uma diferença energética, uma diferença dimensional entre os dois, né? Essa coisa dela não conseguir alcançá-lo. E aí ela começa a se perder nesse hospital, até que fica tudo preto, né, Mar? E aí ela é, vê uma mão estendendo a ela. E assim, acho que é muito natural. Acho que para um espírito, se você tá perdido num lugar escuro, você vê uma luz, você vai seguir a luz. Se você tá num lugar assim, tal, você vê uma mão, você vai pegar a mão como se fosse um símbolo de ajuda. Só que não, quando ela abre os olhos, tá ela ali numa sessão espírita com uma galera também usando a mão, fazendo a mesma coisa que ela fazia com os amigos, a mesma brincadeira, só que agora ela é o espírito que tá do outro lado. E isso pra mim foi o ápice do filme, que eu achei muito bacana e muito diferente dos outros filmes que eu já tinha visto em relação à possessão. essa cena final dela no hospital, que ela começa a ver, né, que o moleque se recuperou lá dos É. ferimentos. E pra mim, o que ela tava indo ali é o depois, né, que é o Uhum. futuro, né, que o garoto já se recuperou, o pai dela se recuperou lá da tesourada no pescoço e tá indo e ela começa a se apagarem as luzes e fica naquela escuridão que, nossa, eu parei e pensei assim, logo que
eu acabei de assistir o filme, eu fiquei pensando, nossa, que deprimente, né? Você ficar naquele escuro sozinho, está morto, sabe que tá morto, né? E Uhum. nossa, eu fiquei mal pensando sobre essa cena assim. E aí É aparece uma a discussão religiosa forte, né? Porque existe essa ideia de do nada, de você pertencer ao nada e mas você ainda pertence, você ainda tá ali, sabe? É muito louco imaginar que possa existir. Eu acho, eu não sei se é pior do que o inferno, viu? Tipo, sei lá. isso me lembra até o filme A Casa do Outro Lado, eu não lembro agora o nome corretamente, mas que tem isso do nada, de não existir nada, mas nesse caso, nesse filme Uhum. existe, né? Que é Sim, essa outra a mão dimensão. que estende leva ela. É E é engraçado muito que interessante. a mão já tá em outro país. Eu não sei que idioma é aquele que as pessoas que estão na sessão estão falando, mas você vê que é em outro lugar do mundo, sabe? A mão saiu lá Sim. da Austrália e já tá em outro lugar. Sim, e você vê que os espíritos conseguiram aquilo que eles queriam no final das contas, né? Meio que fica essa ideia. Eles vão puxando mais e mais espíritos para ficar lá. E no finalzinho mesmo, ela acabou não vendo mais a mãe, né? Ficou lá presa, virou um espírito. Um final triste para protagonista, mas feliz para os demais que estavam se fudendo também ali, né? O menino, a família dela. E sim, é muito interessante mesmo. Eu achei diferente, fugiu do comum de filme de possessão. Eu adoro filme de possessão. É um dos meus temas favoritos e realmente você vê, ele colocou características novas, mais modernas, mais contemporâneas, né? E foram muito bem abordadas. Por mais que não tenha profundidade em relação aos personagens, as cenas são bem interessantes, a história te amarra, assim, te prende nela e surpreende positivamente, principalmente por causa desse final. Eu achei esse final muito bom. Sim, o filme é muito bom. Ele, como eu já disse, ele não é o melhor filme de terror que existe, mas é um bom filme. É um filme que é original no meio de tanta coisa. Ou Uhum. é remake, ou é reboot, ou é prequel, ou é sequência, que eles Sim. fizeram uma história original com um visual maravilhoso, com um artefato, né, que é mão, que até queria ter uma, sabe, assim, para ter Ah, a não de uma de enfeite. verdade, uma de Ah, sim. enfeite, pra deixar assim, Ah, porque eu achei bastante legal, sabe, assim, o visual. E um filme simples, né? Você vê que não eles é não devem um. ter gastado fortunas, né, para fazer esse Não, filme. de jeito Os nenhum. ambientes, tudo. Por mais que a maquiagem seja maravilhosa, mas a gente sabe, hoje em dia, essas equipes de maquiagem, a gente vê cada campeonato que tem na TV, né, o pessoal faz, assim, a tendência é só melhorar e parecer cada vez mais real. Sim, esse filme, com certeza, ele não custou muito e fez um sucesso bacana. Os dois diretores são irmãos até que dirigiram ele, já estão em alta, sabe? Já até eu li outro dia que eles tiveram um encontro com o James Gunn, que é Hum, o CEO lá agora da divisão da DC Filmes, sabe? Do Batman, aham. Superman, Mulher Sim, Maravilha, sim. que eles queriam que eles dirigissem um filme, mas Ixi, vai só crescer, e tipo assim, você vê que eles têm potencial, sabe? Para um primeiro filme que eles estão fazendo, não é? logo de cara, Mas eles não aceitaram a proposta do cara? não, não. Só foi uma conversa, mas já mostra que
Não, eles não interesse são de qualquer Hollywood em um, né? cima deles. Sim, sim, eles têm uma personalidade, eu adorei. Ah, mas se a gente fosse fazer um filme, hein, como que será que a gente faria? Eu queria fazer um filme também nessa pegada mais moderna, sabe? Tipo, uma coisa nova, diferente. Eu ia tentar fugir um pouco do comum, sim, mas eu ia colocar um pouco mais de jump scare, porque eu senti um pouquinho falta de jump scare nesse filme, mas mesmo assim, ele ainda é ótimo. Mas eu acho que se a gente fizesse filme junto, ia ser bem interessante, hein? Imagina que legal É. você fazer um filme com uma pessoa que você tem total intimidade, que você conhece, que você pode xingar a pessoa, do tipo, dane-se, sabe? Seu irmão. Então, é muito bacana. E é isso aí, gente. Ó, a gente super recomenda, eu super recomendo pra vocês, né? Espero que quem estiver escutado já tenha assistido o filme e a gente só aborde como uma questão de crítica mesmo. Mas para você que não viu, por um acaso, escutou esse episódio, não se assuste. Vai, assiste. Tem outros detalhes que também passaram que a gente não comentou aqui. A gente acabou também não falando tudo do filme, né? Demos alguns spoilers, sim. Mas dá pra assistir, porque só você vendo mesmo a cena que a gente fala de maquiagem, dessa composição toda, pra você entender o que a gente tá querendo passar, né, Má? É, e fica aí a recomendação e a, a Mia sendo. Eu no final eu achei que ela acabou merecendo, porque no decorrer do filme Ela é otária, né? ela só Otária. fez merda o filme inteiro e no final ela pagou pelo É. que ela fez, né? Assim. É. É, e. É, fica a recomendação, é um filme muito bom. Que eu curti. Ainda falta assistir outros dois que estão falando muito esse ano, que são os melhores filmes, que talvez a gente faça, né, um vídeo, não sei. Uhum, claro. E fica a recomendação e muito obrigado por quem escutou até agora. E até a próxima. É, até a próxima. Tchau.